Questão 26. Escolhem-se aleatoriamente três faces de um cubo. A probabilidade dessas três faces não se intersectarem em um único ponto é igual a... Bom, é uma questão de probabilidade. Deixa eu pegar um cubo aqui para a gente entender a questão. Bom, o cubo ele tem 6 faces, né? Eu vou escolher 3. Então, quando eu escolher 3 dessas faces, pode acontecer duas coisas. Pode ocorrer que essas 3 faces tenham um ponto em comum, ou seja, elas se intersectam em um único ponto, ou pode acontecer de não terem um ponto comum as 3 faces, né? Por exemplo, no caso aqui do cubo, ó, esse vértice aqui, olha, do cubo, ele é a interseção de 3 faces. Essa aqui de cima, essa aqui do lado e essa aqui da frente, ó. Aliás, todos os 8 vértices do cubo, eles são a interseção de 3 faces, né? Bom, mas pode ocorrer de, ao pegarmos 3 dessas 6 faces, elas não terem um ponto comum, né? Comum às 3 faces. Como esses exemplos aqui, ó, como esses casos aqui, ó. Por exemplo, aqui não tem 3 faces, eu peguei 3 faces e não tem um ponto comum às 3 faces, né? Esse vértice aqui, por exemplo, são 2 faces, aqui também são 2, aqui 2 faces, 2, ou seja, não tem um ponto que é a intersecção das 3 faces. Como ocorre com esses outros exemplos aqui, ó, essas 3 faces também não tem, essa outra aqui também não tem. Então, ou seja, ao pegarmos 3 faces, pode acontecer dessas três faces ter um ponto comum, né? Pode ser que esse ponto seja a intersecção das 3 faces, ou pode ser que isso não ocorra, né? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é de quantas maneiras, né, nós podemos formar grupos com 3 faces, num total de 6, né? Então, o cubo tem 6 faces. De quantas maneiras eu posso formar grupos com 3 faces? Por exemplo, se você imaginar aí essas faces numeradas de 1 a 6, eu posso pegar as faces 1, 2, 3, as faces 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Então, tem várias maneiras de formarmos grupos com 3 faces. Então, vamos ver que total que é esse, né? Isso é uma combinação, né? Combinação de 6, 3 a 3. Porque eu estou querendo aqui formar subconjuntos com 6 elementos. E não sequências, né? Porque se fosse sequência, nós teríamos arranjo. Ou seja, a ordem como essas 3 faces estão dispostas aí é irrelevante, né? Então vamos calcular primeiro essa combinação de 6, 3 a 3, que são o número de maneiras de formarmos grupos com 3 faces, no total de 6. Então vou colocar aqui, ó. Combinação de 6, 3 a 3. Isso aqui é 6 fatorial sobre 3 fatorial sobre 6 menos 3 dá 3 fatorial. Então isso aqui vai ser igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial, que eu vou deixar aqui para poder cancelar com esse aqui de cima. Então, 3 vezes 2, 6, cancela com esse 6, 5 vezes 4, 20. Então, ó, com 6 faces, eu posso formar 20 grupos com 3 faces. Desse total, desses 20 grupos com 3 faces, alguns grupos têm um ponto que é a interseção das 3 faces. E outros não. Outros grupos de 3 faces não têm um ponto que é comum às 3 faces, tá? Então, olha aqui. Aqui está querendo a probabilidade dessas 3 faces não intersectarem em um único ponto. Vamos tirar esse não aqui por enquanto, ó. Vou riscar esse não aqui. Se fosse assim, ó, a probabilidade dessas 3 faces se intersectarem em um único ponto, né? Qual que seria a probabilidade? Olha, veja que são
Cada um desses vértices aqui do cubo, ó, é a interseção de 3 faces, né? Então eu tenho aqui 8 vértices, né? Ó, 8 vértices. Então eu tenho 8 grupos de faces. Então eu tenho 8 grupos de face, né? Dessas 3 faces, né? Que tem um ponto comum, né? Entre as 3. Olha, se são 20 faces, 20 grupos de 3 faces, e desses 20 grupos, 8 têm um ponto em comum, um ponto comum nas 3 faces, então o restante não tem. Então a probabilidade, ó, se tivesse pedindo a probabilidade, né, delas se intersectarem em um único ponto, seria 8 20avos, né? Seria um total de 8 em 20, porque são 20 grupos com 3, e desses 20 grupos, 8 têm um ponto em comum, né? Mas ele está querendo os que não, eu vou deixar o não aqui agora, não intersectarem em um único ponto. Então, qual que vai ser essa probabilidade de não intersectar em um único ponto? Ó, se num total de 20 grupos de 3 faces, 8 grupos têm um ponto comum, comum às 3 faces, o restante não tem. Qual que é o restante? 12, né? Um total de 20, 8 tem ponto comum, o restante, que são 12, não tem um ponto comum às 3 faces. Então a probabilidade vai ser 12 em 20. 20 são os casos possíveis, né? Porque probabilidade, por definição, né, é a razão entre os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Os casos possíveis são 20. Tem 20 maneiras de escolhermos 3 faces num grupo de 6. E dessas 20 maneiras, 12 grupos de 3 faces não têm um ponto em comum. Então são os casos favoráveis. Eu posso simplificar aqui por 4. 12 por 4 dá 3 e 20 por 4 dá 5. Então a nossa resposta aqui é a letra C. Certinho? Então tá bom. Eu fico por aqui. Um abraço e até mais.